Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 6 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 5 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos continuar falando, sobre aquilo que Esdra está escrevendo, todo o intento para reconstruir o templo, E ontem eu falei um pouquinho, que em paralelo à vida de Esdra, nós temos também a vida de Neemias, que vai ser o nosso próximo livro, na nossa leitura. Os acontecimentos registrados por Esdra vai ser de 537 a 458 antes de Cristo. E os acontecimentos registrados por Neemias, que é a reconstrução dos muros, vai de 444 a 425 antes de Cristo, Então nós vamos ver aí, e um pouquinho disso também vai ser registrado no livro de Esther, Então, quando você começa a ler a palavra de Deus e você vai começando a ter contato com tantos fatos históricos, você vai ver quão maravilhoso é ver como a palavra de Deus se completa, Como ela é entrelaçada nos mínimos detalhes, você vai observando, tudo aquilo que Deus quer trazer para nós, porque aquilo que foi registrado, muitas outras coisas aconteceram, mas aquilo que era importante para nós sabermos, Deus permitiu que ficasse registrado, Então nós estamos falando da volta do exílio, E aí a reconstrução dos muros. Nós falamos ontem a respeito de Zorobabel, que foi um líder, ele vai liderar o primeiro grupo de exilados que foram liberados para a reconstrução, para regressar à terra e focar na reconstrução do templo. Isso vai de Esdra do capítulo 1 ao capítulo 2, Você vai ver aí a liderança de Zorobabel. E depois nós vamos ver que vai Esdra, o próprio Esdra, liderar o segundo grupo que vai retornar, Os exilados que vão retornar. E aí é de Esdra do capítulo 7 ao capítulo 10, que é justamente, essa início agora dessa parte que nós vamos ver. Ora, o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, Então, olha só, nós estamos vendo aqui a figura de dois profetas menores, Ageu e Zacarias, Então, essa profecia está lá em Ageu 1 e em Zacarias 1, que é mencionado aqui no livro de Esdra. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, a começar a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus que se ajuntaram, Então, falamos agora de Zacarias e de Ageu. Nesse tempo veio eles, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares a casa e reestruturarem este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões do Judá, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, no qual lhe deram uma relação escrita de modo seguinte: ao rei Dário toda a paz.
seja notório ao rei, nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual edifica com grandes pedras, madeira, e está pondo nas paredes, a obra vai fazendo com diligência e adiantada estão nas suas mãos. Perguntamos aos anciões e assim lhes dissemos: que vos deu ordem para edificarem a casa e restaurarem o muro? Demais disto, lhe perguntamos também pelo seu nome, para que todos declararmos, para que te pudéssemos escrever o nome dos homens que estão entre os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira do Senhor, Deus do céu, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, os caldeus, o qual destruiu esta casa e transformou e transportou todo o povo à Babilônia. Então, ou seja, nesta carta que eles enviam a Dário, eles relatam, né, a trajetória do povo, por que eles queriam reconstruir, né? Qual era? E aí nós vamos ver que, porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que a casa fosse edificada. Também os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um nome cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E aí ele continua dizendo: então veio dito Sesbalzar e lançou o fundamento da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém. Sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade, né? E aí nós vamos ver o decreto de quem? De Dário. Olha que interessante. Então o rei Dário deu ordem para que fosse feita uma busca, e fez busca nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os documentos, né? E aí nós vamos ver que tudo era guardado numa fortaleza que estava na província de Média. E se achou o rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Círio, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que ofereçam sacrifícios, seus fundamentos estejam firmes, a sua altura de 60 côvados. E olha mais o que ele fala: as despesas se dará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa do rei, né, e da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo. Então, ou seja, acharam o decreto de Ciro com os detalhes daquilo que Ciro determinou, né? E aí nós vamos ver que agora, pois, né, depois de achar todo esse registro, é dito assim no versículo 7, não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifique a casa de Deus no seu lugar. Também por mim decreta que a vez de fazer a estes anciões dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, da tesouraria real, isso é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas a estes homens, para que não se interrompa
a obra, né? E aí nós vamos ver que, enfim, o templo é completado. Nós vemos isso a partir do versículo 13 do capítulo 6, os anciões e os judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ídio. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, o Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Olha que coisa extraordinária. Deus moveu o coração de 3 autoridades, 3 reis, que foi movido o coração para que o templo fosse reedificado. Então, sempre que bater qualquer dúvida no seu coração quanto a alguma situação, saiba que, se necessário for, Deus toca no coração de quem quer que seja. Deus move o coração do rei em favor do propósito dele, né? E aí nós vamos ver a dedicação do templo, tá ainda no finalzinho do capítulo 6. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação da casa do Senhor. Para a dedicação da casa de Deus, ofereceram novilhos, 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, né? E aí nós vamos ver logo em seguida a celebração da Páscoa. E aí você percebe como importante era esta festa para o povo judeu, né? Porque Deus determinou que se fizesse a Páscoa, celebrasse a Páscoa por estatuto perpétuo, né? E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro pascual para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Comeram, né, a Páscoa, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que se uniam a ele, e havia separados da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa do pães asmo por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. Mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. E aí nós vamos ver que Artaxerxes vai enviar no capítulo 7 Esdra. Então lembra que eu falei que aqui começava a transição, né? No primeiro momento nós vimos muito a figura de um líder, né, que nós falamos agora há pouco sobre ele, Zorobabel, e agora nós vamos ver entrar em cena o próprio escritor do livro, que é Esdra. Passado essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Cesarias, filho de Azarias e filho de Ilquias, né? E aí vai trazer toda a genealogia, uma coisa assim impressionante, né? Como eles conseguem puxar essa genealogia de Esdra, né? Trazendo toda a sua geração antecedente. E isso eu paro para pensar, né, que muitas vezes nós negligenciamos, mal lembramos quem são os nossos avós, bisavós, tataravós, vai se perdendo, né, essas gerações, e nós vemos na Bíblia a importância que a palavra dá, né, para se buscar essa geração, para saber a nossa origem, por onde foi, né, que nós chegamos à nossa história. E aqui ele fala, né, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor a Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu
tudo quanto pedira, né? Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos portores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Atarxerxes. Então aqui nós estamos vendo a segunda leva do povo que está voltando, né, para a sua terra natal. Então vai trazendo aqui por detalhes. E amanhã nós vamos falar sobre a lista de quem voltou com Esdras. Ele não veio sozinho, né? Essa segunda remessa é grande. Amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.